fora você, Bibi. Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar, vai fazer um misto entre as operações matemáticas e os números racionais. Vamos conversar sobre subtração de frações. Professora, que assunto difícil? É nada. A gente já conversou sobre adição e vimos que é muito facinho, né? Trouxe alguns exemplos, claro, para a gente conversar sobre esse assunto, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto. A professora Abigail está aqui, já esperando o teu recado. Será que tem gente aí já esperando pelas aulas do quinto ano? E aí, professora, bom dia. Hoje começamos com matemática, né? Então, todo mundo é descansadinho, a mente bem fresquinha aí. Vamos interagir, tá? Dar o bom dia, fazer perguntas à professora. E eu acho que ela tem muitas perguntas para vocês, então vamos responder todas, tá certo? Muitas perguntas. Hoje eu tenho muitas perguntas para fazer e, claro, amo quando vocês participam comigo. Não me deixem sozinha sem a participação de cada um de vocês. Me ajudem, por favor. Para me ajudar na acessibilidade, para que mais pessoas consigam, acompanhar as nossas aulas do Educa, a Jéssica está aqui fazendo o trabalho maravilhoso, Porque eu sempre faço questão de elogiar a interpretação de Libras, Sempre agradecer a essa equipe show que dá aquele suporte especial para a gente aqui nas aulas. Antes da gente começar a falar sobre as operações de fato, sobre a subtração das frações, eu vou relembrar para vocês o que é fração. Inclusive, eu fiquei sabendo que é assunto certo nas aulas externas, O SAEP foi adiado para o dia 30/11, dá tempo de estudar bastante ainda, Então, vamos focar nas aulas do Educa, tem muito assunto ainda para a gente trabalhar. Eu tenho certeza que vocês darão show nessa prova. Eu não duvido que os quintos anos se sairão muito bem. Fração é um tema que cai sempre nessas provas. O que é fração? O que é que vem na tua cabeça quando a gente pensa em fração? Isso. Parte de um inteiro. É exatamente isso. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Presta atenção. Foi dividido em partes iguais. Eu tenho a minha parte inteira que eu vou precisar dividir. Esta divisão precisa ser exata. Isso é importante, é uma dica importante. Divisão está diretamente ligada à fração, mas é uma divisão exata. Se eu tenho essa minha barra de chocolate aqui, não é justo eu ficar com um pedaço maior e dar o pedaço menor. O correto é que cada parte tenha o mesmo tamanho, não é assim? Com fração não é diferente. A fração é a parte de um inteiro que foi dividida em partes iguais. Então, não esquece disso. Se eu falo de fração, eu estou falando de divisão em partes iguais, beleza? Aqui eu tenho um exemplo claro aqui, ó, da barra de chocolate. A barra que foi dividida em duas partes. Cada partezinha dessa vale metade. Eu dividi a minha barra na metade. E a representação da fração está aqui, claríssima. Fácil, fácil demais. A gente tem a estrutura da fração. Isso é importante a gente saber. Porque se eu troco a ordem dessa estrutura, eu mudo completamente o resultado da minha operação, por exemplo. Aqui, na parte de cima, eu tenho o meu numerador, que é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. Como assim, professora? O meu numerador, ele é a parte que eu quero da fração. Qual é a parte que eu quero dessa fração? Eu dividi em duas partes e vou querer uma parte das duas. Esse 1 é a parte que eu vou querer.
Então, a gente chama de numerador. Já o denominador é o número escrito na parte inferior, na parte de baixo, e indica o número de partes que eu divido o inteiro. O meu denominador é a quantidade total da divisão. Eu dividi em quantas partes no total? Neste caso, eu dividi em 2. Essa parte de baixo, esse número que fica embaixo é chamado de denominador. Beleza? Eu tenho alguns exemplos aqui, algumas referências. Trouxe o meu disco fracionário, claro, né? Que é para a gente ter alguns exemplos de fração. Aqui na imagem a gente tem também, eu consigo representar o que está aí. Eu tenho o meu inteiro, ó, minha parte inteira. O meu círculo, o meu disco fracionário está inteiro. Já aqui, eu tenho todos, na verdade. Eu dividi agora o meu círculo na metade, ó. Metade. Cada parte dessa vale metade, ou 1/2. Tenho também, deixa eu pegar essa aqui que é a próxima. Dividi o meu disco fracionário em 3 partes. 3 partes. 3 partes. 1, 2, 3. Cada parte dessa vale 1/3. Tenho também, eu venho aqui, até 1/4, né? Tenho aqui. E tenho 1/4 também. Aqui, ó, 1/4. Tenho o meu disco fracionário que foi dividido dessa vez em 4 partes. Fácil, fácil demais. Eu tenho os mesmos discos que foram divididos em frações diferentes. Eu dividi em quantidades diferentes, beleza? 1/metade, 1/3 e 1/4. Facinho. Outro detalhe, quando a gente fala de fração, é a leitura. A gente precisa saber como faz a leitura das frações. Em algumas questões externas, essas frações vêm por extenso, ou seja, elas vêm com o nome escrito. Por exemplo, aqui pode vir numericamente 1/2, 1/2. Mas no problema matemático eu posso ter 1/2 ou metade. É interessante que vocês façam essa prática em casa, dessas leituras de fração, para não se atrapalhar durante a prova. Aí aqui eu tenho 1/3, 1/4. De 1/4 até 1/10, a gente lê de forma ordinal. Lembra dos números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, pronto. Em fração, a gente começa a partir do quarto. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Certo, professor? E depois de 10 a gente faz o quê? A gente continua falando dos números, só que acrescentando a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos. São muitas frações, né, para a gente ler. Eu ficaria até meio-dia tranquilamente fazendo essa leitura, mas vocês sabem, né, a produção não deixa. Por isso é importante, pois é, um dia eu ainda vou conseguir. A gente vai ficar lendo as frações até o relógio bater às 12 horas. Será que isso vai acontecer um dia? Não sei. Vamos tentar. Enquanto isso, a gente continua o nosso assunto aqui, porque já já aparece aquela mãozinha por trás das câmeras mandando eu ir embora. E quando eu falo de fração, eu posso associar diretamente ao nosso dia a dia. Que eu não deixo de dar como exemplo, que é a receita culinária. Se você observar, dificilmente uma receita culinária não vai ter uma fração. Porque nem sempre eu quero a quantidade total do meu ingrediente. Eu vou fazer uma papa, por exemplo. Eu preciso de meia xícara de leite, por exemplo. Nem sempre eu vou precisar do copo cheio. Eu vou precisar da metade. Se eu vou fazer um bolo, eu vou precisar de 2,5 xícaras de trigo. Eu não preciso necessariamente ter as
3 xícaras, eu só preciso de 2,5. É importante a gente saber essa divisão e a própria definição da fração para conseguir identificar isso. E o outro exemplo, é claro, que eu sei que vocês já fazem, é quando vocês dividem o lanche na escola. Vocês dividem? Eu suponho que sim, né? 5º ano. E se você divide, eu acho que é feito de maneira igual, não é isso? Você não divide igualmente o seu lanche com um coleguinha? Eu escutei um sim aqui, mas não tenho certeza. Eu espero que isso aconteça. Existem várias situações onde a gente pode utilizar as frações, mas essas duas eu acredito que vocês já reconhecem. As frações representam as partes do todo. A partir delas podem ser feitas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A estrutura da minha operação, ela é muito semelhante à com os números naturais, mas a gente precisa observar alguns detalhes. Hoje, a gente vai focar nas operações de mesmo denominador, ou seja, eu posso ter aqui o meu inteiro, aqui 1/4, eita, caiu. Eu tenho 1/4, eu tenho o meu inteiro e cada pedacinho vale 1/4, certo? Vamos dizer que eu vou fazer uma subtração. Vou pegar o de 1/6 para facilitar. Eu tenho uma operação com fração. O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso prestar atenção? O meu denominador permanece o mesmo. Eu não vou mudar o meu denominador. Não é o mesmo, é como se eu fosse fazer uma subtração desse inteiro aqui. Eu vou tirar, né? Subtração, vocês sabem que a gente fala de diferença, a gente fala de resto. Então, 5/6 menos 4/6. É como se eu tivesse 5, eu vou tirar esse daqui, porque ele quer 5/6, eu tenho 5/6. 5 partes de 6. Essa daqui não conta. E eu vou tirar 4. Eu vou tirar 4. Eu só tenho 5/6 daqui. E vou tirar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Para melhorar a situação, eu vou fazer assim. Para facilitar, para vocês perceberem com mais clareza. Ao invés de tirar, eu vou virar, porque vocês sabem que foi a parte que eu tirei. Eu tenho quantos sextos agora? Lembrando, eu só tinha 5 partes das 6, tá? Eu só tinha 5 partes das 6, tirei 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? Exatamente. Uma parte das 6. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu destaquei quantos? Que é o que está na minha operação. A parte azul. Leve em consideração a parte azul. 5. 5 partes de 6. Vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quantas partes azuis ficaram, 5º ano? Uma parte das 6 que eu tenho aqui. Professor, é só isso? Eu mantenho o meu denominador e o meu numerador fica o mesmo? Ó. Fiz a subtração do meu numerador, subtração normal, tá? 5 menos 4. E o meu denominador permanece o mesmo, 1/6. Sem choro, sem nada. Muito tranquilo. A subtração de frações é feita subtraindo-se os numeradores conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantém a mesma base. Eles ficam do jeito que estão. Preste atenção nessa daqui. Comprei uma barra de chocolate que possuía um total de 8 quadradinhos. 8 quadradinhos, 5º ano. 8. Eu tô com ele inteiro, tá? Eu tô com ele inteiro. Aqui tá me falando que a minha barra tem 8. Por que essa fração 8/8? Porque eu tenho todos. Esse 8/8 é a mesma coisa de eu estar dizendo que a minha fração está inteira. O meu valor é inteiro. A minha barra está inteira. Comi 5 quadradinhos da barra de chocolate.
Que fração de chocolate eu já comi? Meu Deus, professora, que coisa fácil. Eu tenho 8 das 8, que eu tenho a minha barra inteira. Vou tirar 5. Vê que massa. Ó, eu tenho aqui a minha barra representando, tá com 8 partes aqui. Meu Deus, professora, eu comi quanto? Comi 5. Meu Deus, professora, é só isso? É, minha gente. Ó, sobraram quantos? Exatamente. 3/8. Subtração de fração é isso, professora? É só isso. E não tem nada demais. 3/8 é a nossa resposta. Maria e Joana trabalham em uma confecção de camisetas. Em um determinado dia, Maria produziu 7/11 da produção. Total de camisetas da fábrica, do total de camisetas. E Joana produziu 4/11. Qual fração que representa a quantidade de camisetas que Maria produziu a mais que Joana? Produziu a mais, eu quero saber diferença de valores. Se eu quero saber diferença de valores, subtração. Então, 7/11, que foi o que Maria produziu, menos 4/11, que foi o que Joana produziu. Qual é a diferença? Qual a quantidade em fração de camisetas que Maria produziu a mais? 3/11. 7 menos 4, 3. O denominador manteve-se igual. Fechou? Tranquilo? Vou para mais uma. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes. Eu tenho aqui esse exemplo, tá? Ele pegou uma cartolina retangular e dividiu. Agora eu acho que é a minha divisão. 3, 4, 5, 6. É essa aqui. Ele tem uma cartolina e dividiu em 9 partes. Aqui a cartolina inteira e aqui ele dividiu em 9. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais, pintou 5 dessas partes de laranja. Tá aqui, ó. 5 de laranja. Eu vou pintar rapidinho porque já tá na hora. Quantas partes? 5. Oxe, professora, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E pintou, eu vou pintar desse rosinha aqui porque eu não achei o roxo. E 2 partes de roxo. Fiz aqui, ó. Laranja e roxo. 5 partes de laranja e 2 partes de roxo, que aqui está representado como rosinha. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira. Eu pintei quantas partes aqui? Meu Deus, professora, a minha tira não estava inteira? Não foi? Ela não estava inteirinha assim? E tinha 9 partes inteiras, 9 partes das 9. Eu quero saber quantas partes eu pintei. 5 laranja e 2 roxo. 7. 9 menos 7, 2 nonos. É só isso? É só isso, ó. Faço a subtração dos numeradores e mantenho os denominadores. Subtração de números racionais, subtração de frações, é isso. Professora Abigail, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, registrando a presença do Luan aqui. Olha aí, Luan, maravilhoso, né? Sempre presente nas nossas aulas. Espero que você e os demais tenham gostado. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.